E certa mulher chamada Marta hospedou em sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta estava sentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhes os ensinamentos. Maria agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e dela não lhe será tirada. Diga assim comigo: Senhor, fala comigo e me ensina teus caminhos. Pode sentar e aplauda o nome dele bem forte. Glória a Deus. Eu quero falar hoje sobre como nós devemos estar, ou como nós devemos nos comportar na presença de Deus. O que o texto que nós acabamos de ler, ele nos revela? O texto mostra que havia duas irmãs, uma se chamava Marta, outra se chamava Maria, e Marta, ela convida o Senhor, ela convida Jesus para passar um dia lá com eles. Imagine você tendo a honra de convidar Jesus para passar o dia com você na tua casa. O que você faria se Jesus aceitasse o convite de passar o dia inteiro com você? Essa mulher chamada Marta convida Jesus. Jesus aceita o convite. Jesus vai passar o dia com elas. E o que acontece? Quando Jesus chega na casa, a Bíblia já diz de cara que Marta, ela estava preocupada e ocupada em muito serviço, agitada de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. E a Bíblia ainda diz mais, o texto diz que ela estava ocupada em muitos serviços. Então, a outra irmã dela, chamada Maria, estava sentada nos pés do Senhor. Para quê? Para ouvir os ensinamentos. Aí vai Marta. Marta diz assim: Senhor, o Senhor não está vendo que a minha irmã deixou fazer as coisas sozinha? Dá uma ordem que ela venha me ajudar agora. Jesus disse assim: Marta, tu anda inquietas e te preocupa com muitos serviços. Uma só coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, e dela não lhe será tirada. Diga glória a Deus. Jesus disse: Maria escolheu a boa parte, e dela não lhe será tirada. Como nós devemos nos comportar diante do Senhor? Veja que Marta, que convidou Jesus, de uma maneira, talvez ela até estava ali arrumando a casa, querendo proporcionar um lugar, um momento confortável para a estadia de Jesus. Mas ao mesmo tempo que talvez ela estivesse fazendo isso, proporcionando local aconchegante para Jesus, a Bíblia diz que ela estava ocupada em muito serviço e agitada de um lado para o outro. O que nós vamos aprender, irmãos? Número 1, quem está ocupado demais não tem tempo para nada. O que acontece com Marta é que ela estava tão ocupada que ela não tinha tempo para nada, agitada, ela estava de um lado, a Bíblia diz claramente, ela estava agitada, ia para um lado, ia para outro, e não havia espaço para outras coisas que eram tão importantes. A pessoa que anda ocupada em muito serviço, ela é uma pessoa totalmente preocupada. Por quê? Primeiro, ela não tem um tempo. Marta não tinha um tempo. Marta, ela não tinha um momento. Ela não tinha tempo nem sequer para ter um momento a sós com Deus. Enquanto que Maria, a irmã dela, estava ali na mesma casa que Marta, ouvindo os ensinamentos, ouvindo o que Jesus tem a dizer. É interessante esse texto porque ele nos mostra duas qualidades de cristãos. A primeira qualidade de cristão é o cristão que convida: Senhor, entra na minha casa, Senhor, entra na minha vida, Senhor, mexe com a minha estrutura, Senhor, me ensina os ensinamentos, Senhor, me fortalece. É o primeiro cristão. Marta, ela representa cristãos que convidam o Senhor, mas que não tem tempo para o Senhor.
Marta representa o cristão que é ocupado em muitos serviços, mas não tem um tempo para sentar para ouvir os ensinamentos. Não tem um tempo para sentar para entender o que Deus tem para falar. Irmãos, o cristão que não tem tempo para ouvir o Senhor, o cristão que não tem tempo para ouvir o ensinamento do Senhor, não é um cristão fortalecido na fé. Um cristão que não é fortalecido na fé é um cristão que se deixa levar por muitos serviços, principalmente serviços que não tem nada a ver com Deus. É o cristão que é envolvido com a Netflix, nada contra. É o cristão que é envolvido com tudo que é seriado. É o cristão que é envolvido com as festas do mundo, com as participações desse mundo, só não é envolvido com Deus. É o cristão que convida, mas ao mesmo tempo que convida, é o cristão que pula fora do próprio convite que fez ao Senhor. Quem entende essa palavra? Olha aqui Marta, Senhor, imagina comigo essa cena, Marta dizendo: Senhor, eu quero ter a honra de te convidar para passar um dia lá em casa. Você vai almoçar comigo. E Jesus, quando vai, justamente quando Jesus aceita aquele convite, ela é a primeira a deixar o Senhor sozinho. Marta chama, mas Marta rejeita. É a igreja que quer as bênçãos de Deus, mas que rejeita ter vida com Deus. É a igreja que quer a glória de Deus, quer a presença de Deus, mas rejeita o sacrifício de sentar para ouvir o Senhor. O que acontece aqui que Marta ela estava totalmente desvirtuada do reino de Deus, enquanto que Maria estava ouvindo a palavra. E outro fato curioso é que Marta, ela não sabia se comportar na presença de Deus, e também não queria que a sua irmã se comportasse na presença de Deus. Tem ou não tem gente assim? Tem muito crente assim. Tem crente que se vê você na igreja há muito tempo, vai dizer assim: não rapaz, você está na igreja direto, precisa disso não, é só no domingo, no feriado. Esse negócio de estar na igreja direto, não precisa disso não, você trabalha muito, tem que dormir, tem que descansar, tem outras atividades para fazer. Então Marta, ela diz assim: Senhor, o Senhor não se importa que Maria deixou fazendo as coisas sozinha? Ordena que ela venha ajudar-me. E Jesus disse: Marta, tu anda inquieta e te preocupa com muitas. Qual é a sua preocupação? Qual é a sua preocupação como cristão? Como cristão, eu não estou falando como a sua preocupação como pai de família. Eu não estou falando da sua preocupação como alguém que está ingressando na faculdade, no exército. Eu não estou falando com alguém que tem uma preocupação apenas civil. Mas eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Aliás, Deus quer fazer uma pergunta para você nessa noite, você que me assiste também no YouTube. Qual é a tua preocupação como servo de Deus, como filho de Deus? Como filho de Deus, como você tem se preocupado com o reino de Deus, com as almas que estão lá fora, com as vidas que estão lá fora? Como servo de Deus, como você tem se comportado na presença de Deus? Será que o mundo tem se tornado mais fascinante do que o que Deus tem para você? Será que a presença de Deus tem sido menos priorizada? Uma leitura da palavra, uma vida com Deus, um evangelismo, um momento de fé? Veja que Marta, ela não tinha essa pegada de fé como tinha Maria. E como ela não tinha essa pegada de fé, muito incomodava Marta de ficar fazendo as coisas sozinha. Senhor, ordena que ela venha me ajudar, Senhor. E Jesus disse: Marta, tu andas inquietas e te preocupa com muitas coisas, e uma só coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, e dela não lhe será tirada. Diga glória a Deus, diga aleluia. Maria escolheu a boa parte, e dela não lhe será tirada. Detalhe: quando Jesus fala assim, que Maria escolheu a boa parte, que dela não seria tirada, não quer dizer que Jesus ele ia tirar isso, porque Jesus estava falando da própria decisão de Maria. A decisão de servir o Senhor, a decisão de ouvir a palavra, a decisão de crescer com Deus. Vida com Deus, ela é uma decisão. Vida com Deus, ela é sim uma decisão positiva, uma decisão firme na presença de Deus. E quando nós estamos decididos na presença de Deus, nós nos comportamos como os verdadeiros cristãos.
Quando nós estamos decididos com Deus, não há quem possa nos arrancar do caminho, não há quem possa nos arrancar da presença, não há quem possa mudar na nossa mente ou no nosso coração aquilo que nós propomos fazer para o nosso Deus. Diga aleluia! Não há quem possa mudar uma decisão firme que você tem. Marta não conseguia mudar a decisão de Maria, porque ela estava aos pés do Senhor. A Bíblia fala que um certo homem chamado Caleb, ele disse: eu não quero apenas conhecer o Senhor, mas eu quero prosseguir em conhecer o Senhor. Eu quero prosseguir em caminhar com Deus. Eu quero prosseguir em servir o Senhor. Eu quero prosseguir em saber o que Ele tem para mim ou como Ele pode me usar. O cristão verdadeiro, ele não apenas quer conhecer o Senhor, ele não apenas quer estar na igreja, mas o cristão verdadeiro, o que ele mais quer na sua vida é ser usado por Deus. O que ele mais quer na vida é ter essa alegria de poder executar a obra de Deus. A palavra do Senhor diz: poderoso aquele que executa a obra do Senhor. Poderoso aquele que serve o Senhor. Maria escolheu boa parte dela, não lhe será tirada. Quem é que pode tirar a tua decisão de servir o Senhor? Quem é que pode te tirar essa vontade que você tem de conhecer mais o Senhor? Essa vontade de crescer com Deus, essa vontade de servir a Deus. Então, Marta escolheu aquele cristão que chama o Senhor, que convida o Senhor, mas que não tem vida com Deus. Maria representa o cristão que senta para ouvir o ensinamento, que cresce com Deus. Geralmente todo aquele que aprende algo, ele quer repassar esse aprendizado. É como se fosse um professor. Ela sentou para ouvir, ela sentou para aprender, e através desse texto nós temos muito que aprender com essa serva que sentou aos pés do Senhor. O que acontece se você sentar nos pés do Senhor? Número 1, você vai ouvir o que o mundo não te ensina. Amém? Você vai crescer com Deus. Você vai ter intimidade com Deus. Você vai poder experimentar o que é ouvir a voz de Deus. Tem muita gente que está na igreja, mas que ainda não conseguiu ouvir Deus falar com ela através da palavra, através do louvor, através de um sonho, através de uma oração. Tem muita gente que ainda não teve experiência com Deus. E Deus, Ele nos chama, irmãos, não apenas para vir à igreja. E muitas vezes nós não podemos chamar apenas Deus para entrar na nossa vida. Nós não podemos apenas convidar Ele, nós temos que fazer parte do reino de Deus. Repita essa frase comigo: o importante não é apenas escrever uma história. O importante é fazer parte da história. Você faz parte do reino de Deus. Você que me assiste no YouTube, você faz parte do reino de Deus? Ou você apenas está escrevendo uma história? Deus não quer apenas que você escreva uma história. Deus quer que você faça parte dele como carne e unha. Que você seja servo e espírito em verdade. Que a tua vida ela possa agradar a Deus. Há muito que fazer para Deus. Há muito como servir o Senhor. Mas a igreja do Senhor, muitas das vezes, e quando eu falo igreja, eu não falo só Ministério Fé, eu falo de uma maneira geral, tem se comportado de uma maneira em que tem se importado apenas com os trabalhos civis, os trabalhos seculares, mas não tem se importado com o reino de Deus. Não tem se importado com o evangelismo, não tem se importado com a ação social, não tem se importado em orar pelos que estão em hospitais, não tem se importado em visitar aqueles que estão presos, não tem se importado em cuidar do órfão, em cuidar da viúva. A igreja do Senhor tem andado como Marta, agitada de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços, mas não se ocupa em servir o Senhor. E nós temos que aprender a servir o Senhor. Nós temos que aprender a servir o Senhor com alegria, com gosto, com fé. O Senhor nos deu uma vida para que possamos servir a Ele. O apóstolo Paulo, ele falou isso. No final da vida dele, ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira, completei a fé. Completei a fé e acabei a carreira. Olha o que Paulo ele tem para nos ensinar. Ele combateu o bom combate, ou seja, ele estava no serviço do Senhor. Ele exerceu a sua fé. Paulo estava constantemente servindo a Deus com alegria. Paulo estava constantemente servindo o Senhor em espírito e em verdade.
enquanto nós não entendermos quem é o Senhor de verdade, nós não vamos nos ocupar para Ele. Enquanto nós não entendermos quem a gente convida para entrar na nossa casa, para entrar na nossa vida, nós não vamos nos ocupar para Ele, como Marta fez. Senhor, vem estar na minha casa. Ela convidou Jesus, mas ela não entendeu quem estava na casa dela de fato, de verdade. Por isso ela estava ocupada em muito serviço, agitada de um lado para o outro. Mas quando você entender quem é o Senhor de verdade, você vai sentar para ouvir o Senhor. Você vai se ocupar em servir o Senhor. Você vai querer crescer, não só conhecer, mas prosseguir em conhecer ao Senhor. Você vai querer crescer mais com Deus. Você vai querer viver o sobrenatural de Deus. Você não vai querer apenas se ocupar nos serviços seculares, mas ao contrário, aonde você for, você vai levar Jesus contigo. Aleluia. Aonde você for, Ele vai estar expresso, Ele vai estar estampado na tua vida, Ele vai estar estampado na tua casa, Ele vai estar estampado na tua família, Ele vai estar estampado nas tuas redes sociais. Por quê? Porque o Senhor, Ele faz parte da nossa vida. O Senhor quer fazer parte do nosso cotidiano. O Senhor, Ele quer fazer parte da nossa família. Ele quer estar conosco no nosso trabalho, Ele quer estar conosco na nossa vida, em todas as áreas, relacionamentos. Então a gente não pode dizer, eu sou de Deus. A gente não pode convidar o Senhor e ao mesmo tempo que convidarmos o Senhor, deixar Ele como se Ele não existisse. Marta fez de conta que o Senhor não existisse. Quem está entendendo essa palavra? É ou não é verdade? Imagina isso. Quando eu li esse texto pela primeira vez, eu fiquei imaginando, como que pode alguém convidar Jesus para passar o dia na sua casa, e Jesus aceitou esse convite, e a pessoa não dá a mínima para ele? Imagine alguém famoso que você gosta muito, você convida essa pessoa, e você deixa essa pessoa, você pega o controle da TV, dá na mão dela, está aí, fica à vontade, e você não senta com a pessoa, você não almoça com a pessoa, você não conversa com aquela pessoa ela vai se sentir um estranho. Imagine agora essa cena. Imagine que Marta convidou Jesus e deixou ele sozinho e foi fazer outras coisas, como se ele fosse um estranho. Irmãos, quando a gente saber de fato quem é o Senhor, quando você entender de fato quem é o Senhor, você vai querer se ocupar para Ele. Você vai querer servir Ele em espírito e verdade. E não importa se o mundo está servindo a Ele ou não. Não importa se a igreja está lotada ou não, você vai servir Ele em espírito e verdade. Não importa se há uma multidão para pregar ou não, você vai pregar a palavra. Não importa se há uma multidão na igreja, você vai louvar a Ele com a mesma intensidade, como se todas as cadeiras estivessem lotadas. Não importa. Não importa, por quê? Porque a tua vida tem que ser dirigida direto para Ele, direto por Ele. É para Ele que nós ministramos o louvor, é para Ele, diga glória a Deus. É para Ele que nós oramos, é para Ele que nós entoamos, é para Ele. Então não importa, quando a gente entende o Senhor, quando a gente conhece o Senhor de verdade, a gente aplica o nosso coração para adorá-lo em espírito e verdade. Então a igreja do Senhor, ela tem que se comportar como cristão fervoroso que está nos pés do Senhor, como cristão fervoroso que está adorando o Pai em espírito e em verdade, como cristão fervoroso que se coloca ao dispor, que se coloca ao serviço do Senhor. Qual foi a última vez que você sentou para ouvir o Senhor? Qual foi a última vez que você dobrou os teus joelhos e disse: Senhor, eu quero conversar contigo hoje, mas eu quero orar não só para te pedir as bênçãos, eu quero orar hoje, Senhor, para te exaltar, eu quero orar hoje, Senhor, para exaltar o teu nome. Ou você é aquela pessoa que não tem um mínimo de tempo, como Marta não teve para o Senhor? Como que é o mundo hoje? O mundo é sem tempo. E eu não acredito que o mundo não tem tempo para servir o Senhor. Servir o Senhor não é questão de tempo, é questão de prioridade. Nós temos 8 horas para dormir,
Nós temos 8 horas para trabalhar e temos mais 8 horas. 8 horas, perdão. Formando um total de 24 horas. Nós temos dias, nós temos semanas, nós temos meses, nós temos anos. E o Senhor ainda nos dá décadas. Como que às vezes a gente imagina que nós não temos tempo para servir o Senhor. Nós temos tempo para trabalho, para família, para faculdade, academia, filme, um cinema, um namoro, casamento. Por que a gente não tem tempo para o Senhor? A questão não é o tempo, a questão é a prioridade. Servir o Senhor é prioridade. E às vezes a pessoa usa como desculpa de dizer: ah, mas eu posso orar em Deus em casa, eu posso servir a Deus em casa. Essa é a maior desculpa para não servir o Senhor em espírito e em verdade. Essa é a maior desculpa para não estar ocupado no serviço do Senhor. Foi a desculpa que Marta usou para Jesus: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado servir sozinha, ordena que ela venha ajudar-me. Ela quis dizer: eu estou ocupada demais. O que Marta queria dizer era isso: eu estou ocupada demais para sentar e te ouvir. Eu estou ocupada demais em muitos serviços, agitada de um lado para o outro, para sentar e ouvir o que o Senhor tem a dizer, para sentar e ouvir a tua palavra. A sua irmã Maria, ela largou tudo, porque ela entendeu que a prioridade naquele momento era o Senhor. Sua irmã, a irmã de Marta, Maria, sentou para ouvir o que Jesus tinha a dizer. Se você colocar o Senhor como prioridade, a boa parte que Ele separou para a tua vida não lhe será tirada por causa da tua decisão de servir em espírito e verdade. Vamos dizer um glória a Deus por isso? Amém? Vamos aplaudir o Senhor? Aleluia!